Amigos estudiosos internautas, nos solicitaram algumas aulas a mais sobre a oração sem sujeito, sobre a concordância verbal do verbo que não tem sujeito e também sobre o sujeito indeterminado, que nós chamamos de indefinido. Então vamos aos exemplos, e nós temos isso em forma de Twitter que foram enviados a vocês estudiosos. Vamos ver o primeiro Twitter. Então, o primeiro tweet. O verbo impessoal adota o conjunto vazio como nome e esse conjunto vazio impõe no seu verbo a terceira pessoa do singular. Vamos ver alguns exemplos. Isto, aqui ó, nós temos sempre esses sinais na linguagem dos sintagramas. O sintagrama essencial que nasce do verbo e cai sobre o nome sujeito. Só que aqui não existe nome temos casos de oração sem sujeito. E então nós marcamos com o conjunto vazio esta situação. E esse conjunto vazio o consideramos da terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. E mantém o verbo na terceira pessoa do singular. Conjunto vazio mantém o verbo na terceira pessoa do singular. Conjunto vazio mantém o verbo na terceira pessoa do singular. E aqui também, conjunto vazio, que representa o nome que está ausente, que não existe, representa a terceira pessoa do singular. E a concordância fica assim com a terceira pessoa do singular, tanto o verbo como o conjunto vazio. Há pessoas nesta lancha. Verbo haver significante existir não tem sujeito, fica impessoal. Faz frio. Verbo fazer quando indica fenômeno da natureza sem sujeito. Fazia 3 semanas. Verbo fazer quando indica tempo sem sujeito. Amanhã nevará. Fenômeno da natureza. Esse nevará sem sujeito. Então, terceira pessoa do singular e todos os verbos na terceira pessoa do singular, porque não tem sujeito, o que está marcado com o conjunto vazio. No tweet número 2, então temos que o verbo impessoal concorda com o conjunto vazio. Este conjunto vazio sempre impõe a terceira pessoa do singular. Observem, praticamente foi elucidado no número 1. Choveu, o verbo que indica fenômeno da natureza, a terceira pessoa do singular. Olha, o verbo recebe o advérbio. Aqui, verbo composto, e no verbo composto nós temos o seguinte: o auxiliar concorda e o verbo fundamental recebe os complementos ou as circunstâncias. Se houver forte, este forte aqui é advérbio de modo. Então nós temos aqui verbo composto e verbo é impessoal. O auxiliar de verbo impessoal fica impessoal. O auxiliar ficou impessoal. Concorda com o conjunto vazio. Concorda com o conjunto vazio. Alô, aqui está chovendo. E lá, olha, o está aqui é o auxiliar. Ele que deve concordar em nome do verbo composto. Aqui, deve haver solução para isso. Verbo haver, quando significa existir, não tem sujeito. Então, é da terceira pessoa do singular. E o conjunto vazio é que toma conta da posição 1 da fórmula da oração. Posição 1, 2, 1, 2, 1, 2. Verbos impessoal, terceira pessoa do singular. Tweet número 3. Os verbos impessoais são os que indicam tempo ou fenômeno da natureza, como faz frio, neva, venta, faz 10 anos, relampeja. Vamos ver alguns exemplos. Mas estão aqui, já assim, sintagramados. Fará frio, indica fenômeno da natureza, terceira pessoa do singular. Ventará, fenômeno da natureza. Nevará, fenômeno da natureza. Todos sem sujeito, todos têm na posição 1 o conjunto vazio e todos são obrigados a ficar na terceira pessoa do singular. Hoje faz 10 anos que, conjunto vazio. Hoje vai relampejar. Olha, o auxiliar é que faz concordância em nome do verbo composto. Todas aqui, todas essas orações não tem sujeito. E o conjunto vazio ocupa a posição 1. Conjunto vazio é da terceira pessoa do singular e o verbo deve ficar estacionário na terceira pessoa do singular. Tweet número 4. O verbo haver, quando significa existir, também tem o conjunto vazio na posição do nome sujeito. E pelo que vemos, há uma grande incoerência, por parte das pessoas, dos falantes, em relação
a esta pequena regrinha, digamos assim. Sim, pessoal diz, haverão pessoas que dirão, né? Bom, haverão. Verbo haver, quando significa existir, ele fica impessoal. E é obrigado a ter como sujeito o conjunto vazio, aqui na posição 1. É obrigado a ficar na terceira pessoa do singular, mesmo quando o composto, o auxiliar, assume o papel de concordante. E o fundamental, que é o mais importante, onde está a semântica, recebe os complementos verbais ou os advérbios. Aqui, houve brigas, verbo haver significando existir, nada de houveram brigas. Verbo haver significando existir é impessoal. Concorda com o conjunto vazio. O conjunto vazio é a terceira pessoa do singular. Lembre-se que esse sinal aqui, esse sintagrama, nasceu do sinal de igualdade. Então, concordância, terceira pessoa do singular, verbo terceira pessoa do singular. Concordância verbal com o conjunto vazio. Tweet 5. Cuidado, o verbo existir sempre tem sujeito claro, mas quase sempre ele se posta na ordem indireta, seguindo o código numérico 2, 1. Aqui o sintagrama, lembrem-se, sintagrama que parte da esquerda para a direita acusa a ordem indireta. Ora, aqui nós temos sujeito e aqui o verbo, seria o e o 2, 2, 1. Então, o verbo existir, ele é sinônimo praticamente do verbo haver, só que os dois têm assim sintaxe diferente. Está aqui a diferença, ó. Haverá prêmios, existirão prêmios. Haverá prêmios, existirão prêmios. Concorda com o conjunto vazio, o verbo haver, que significa existir, e existir concorda com o seu sujeito, só que ele está postado no lado direito, na ordem indireta. Podem existir equívocos. Olha, o auxiliar encarrega-se da concordância. Tem existido fraudes graves. Olhem o verbo aqui, o verbo é existir, o verbo fundamental, e o auxiliar é que efetua a concordância em nome do conjunto. E aqui está aquele paralelo que fizemos para vocês verem a sinonímia que existe na parte semântica, mas na parte sintática eles têm construções diferentes. Verbo haver concorda com o singular, conjunto vazio, e o verbo existir concorda com o sujeito, que normalmente está no lado direito. Tweet 6. O verbo ser, igualmente, pode ser impessoal, deixando o conjunto vazio na posição 1 da fórmula de oração. Vamos ver, professor? Sim. Olha, o verbo ser, igualmente, pode ser impessoal, deixando o conjunto vazio na posição 1. Ó, 1, 2, 1, 2. E concorda com o conjunto vazio. Tudo normal. Mas nós vamos ver no tweet 7 que há uma exceção. No tweet 7, então, o verbo ser torna-se impessoal quando indica tempo ou fenômeno da natureza, como veremos nas frases abaixo com o professor Tech. Não apareceu a exceção, mas vai aparecer. Bom, agora é tarde. O verbo ser indicando o tempo, conjunto vazio é seu ocupando a posição 1. Aqui, hoje é frio, aqui indica fenômeno da natureza, conjunto vazio, oração sem sujeito, oração sem sujeito. Já era hora de, ora, aqui conjunto vazio, verbo ser indicando tempo, tem como sujeito o conjunto vazio. E conjunto vazio é da terceira pessoa do singular, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do singular.